No ano de 2017, a Academia Sueca escolheu como vencedor do Prêmio Nobel de Literatura o escritor Kazuo Ishiguro, que é japonês, mas também possui nacionalidade britânica, já que ele vive na Inglaterra desde criança. Autor de 7 romances, além de alguns livros de contos, o Ishiguro se tornou bastante conhecido por ser um escritor muito versátil, que publicou obras que vão desde romances históricos até livros de fantasia e ficção científica. Alguns dos seus livros mais famosos, mais conhecidos, são, por exemplo, O Gigante Enterrado, Os Vestígios do Dia e também O Não Me Abandone Jamais. Um detalhe interessante é que esses 2 últimos livros foram adaptados para o cinema, sendo que Os Vestígios do Dia foi indicado para nada mais nada menos que 8 categorias do Oscar de 1994. Dos 3 livros que eu citei aqui, nenhum deles é ambientado na Ásia, o que pode dar a impressão de que esse escritor não possui mais muito vínculo, muita conexão com as suas raízes. Só que na verdade isso é um equívoco, já que o Ishiguro escreveu sim alguns trabalhos que são menos conhecidos, mas que se passam, que são ambientados no leste asiático. Por exemplo, seu primeiro livro publicado, conhecido como Uma Pálida Visão dos Montes, é sobre uma sobrevivente da bomba atômica que caiu em Nagasaki, a mesma cidade, por sinal, onde o Ishiguro nasceu. Outro livro que dá para destacar é o Quando Éramos Órfãos, que, segundo a sinopse, conta a história de um detetive inglês que resolve descobrir o paradeiro dos seus pais na cidade de Xangai. Mais recentemente, chegou no Brasil uma nova edição de um outro livro desse autor, que dessa vez se passa no Japão do pós-guerra. No caso, esse livro se chama Um Artista do Mundo Flutuante, publicado nessa bela edição da editora Companhia das Letras, com tradução do José Rubens Siqueira. Até hoje eu não li muita coisa do Kazuo Ishiguro, apesar de ter até alguns livros dele aqui na minha coleção. A ideia aqui para o canal, na verdade, é falar um pouquinho mais, falar primeiro sobre os livros mais asiáticos do autor, até porque combina um pouquinho mais com o perfil do Ler para Viver, para depois, em seguida, fazer algumas resenhas de obras, de trabalhos mais conhecidos. Bom, com relação ao livro Um Artista do Mundo Flutuante, podemos dizer que temos aqui um livro que fala muito sobre lembranças e também sobre a forma como nos adaptamos ao mundo. No livro temos o presente e o passado de um certo indivíduo chamado Masuji Ono, que até pouco tempo antes do fim da Segunda Guerra Mundial era uma pessoa bastante influente, bastante conhecida. Ele era um artista que antes e durante os anos da guerra foi o responsável por realizar diversas pinturas favoráveis ao Império Japonês, além de também realizar vários trabalhos de propaganda relacionados a campanhas militares ou campanhas de convocação. Para contextualizar, é importante entender um pouquinho o que foi o chamado Império Japonês. Desde meados do século XIX, com a abertura e ocidentalização do Japão, aquele país começou a estabelecer um verdadeiro império na Ásia, aos moldes de grandes nações europeias, como a França ou como a Inglaterra. Eles ocuparam, por exemplo, toda a península da Coreia, partes da China, como a região norte e a Manchúria, também ocuparam Taiwan e também vários territórios no Sudeste Asiático. Além disso, o Japão também participou de inúmeras guerras nesse período, seja contra a China, contra a União Soviética e também, claro, contra os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, onde acabou sendo derrotado pela primeira vez. E para tudo isso, obviamente, havia sim uma grande campanha de propaganda para incentivar tanto as ocupações quanto toda essa militarização do Japão. Acontece que logo depois do fim da Segunda Guerra, durante a ocupação norte-americana, a mentalidade do povo japonês, de uma boa parcela dessa sociedade, se alterou bastante, principalmente das gerações mais novas. Muitos passaram a entender que aqueles que tiveram algum tipo de relação com o imperialismo japonês, com as guerras ou com o próprio autoritarismo da época, começaram a entender essas pessoas como, de certa forma, como responsáveis, direto ou indiretamente, pela morte de muita gente. Logo, durante os anos do pós-guerra, todo o prestígio do Masuji Ono, o protagonista que eu falei no início, ele de certa forma acabou se perdendo, toda aquela influência que ele tinha, tudo acabou se perdendo, principalmente porque ele foi bastante atuante nos anos do Império. E de certa forma essa atuação que ele teve poderia prejudicar tanto a ele
quanto a pessoas próximas, quanto a seus familiares, por exemplo. Esse romance do Kazuo Ishiguro é muito sobre as relações desse artista, tanto com a sua história quanto com a história do Japão. Além de falar muito também sobre a nostalgia que ele sente dos tempos passados e também mostrar muito as dificuldades que ele tem em se adaptar a esse novo cenário. Logo no início da leitura, já ambientado no Japão do pós-guerra, acompanhamos os preparativos da união da filha do Masuji Ono com um rapaz de uma família bem tradicional, de uma família importante. Naquela época, e não sei se hoje em dia também, o processo era muito minucioso, sendo que os casais, muitas vezes, na grande maioria das vezes, era formado com uma enorme influência por parte da família. Era comum até investigar os familiares, verificar se eles tinham um perfil coerente, com valores, com princípios semelhantes. Aparentemente, estava tudo certo, o casamento seria realizado. Só que, quase que na última hora, repentinamente, a família do rapaz desiste de tudo sem dar muitas explicações. Isso cria uma frustração enorme, tanto para a filha, claro, quanto para o próprio Ono, que não conseguia entender o porquê dessa situação. Com o tempo e também com algumas indiretas da sua filha mais velha, o protagonista começa a perceber, começa a entender que talvez o seu passado durante o Império Japonês tenha alguma relação com o fim desses preparativos. Nisso ele começa a se lembrar de várias situações antigas, desde o momento, por exemplo, em que ele enfrentou seu pai dizendo que queria ser artista, até o momento em que ele já era um pintor e um professor muito renomado. Ele também se lembra, por exemplo, de muitas pinturas que ele fazia no tempo de juventude, pinturas essas que muitas vezes eram relacionadas ao chamado mundo flutuante, que é nada mais nada menos que o mundo da noite, o mundo noturno, o mundo das bebedeiras, do divertimento, dos encontros e por aí vai. Grande parte da sua memória são de situações que ele sentia bastante orgulho, de momentos aleatórios da sua vida, de atitudes que ele teve que tomar, de encontros que ele teve com seus alunos e muitas outras coisas. Só que aparentemente alguns pontos na sua história, pontos esses que ele se orgulha ou que ao menos não se arrepende, são aspectos que anos depois se tornaram motivo de repulsa, motivo de ódio aos olhos de muita gente. Ao longo da leitura desse livro, vamos entendendo, basicamente, três coisas, sempre de forma intercalada. Em primeiro lugar, vemos como foi de fato o passado desse protagonista, a relação que ele tinha com seus mestres, a relação que ele tinha com seus discípulos, o tipo de arte que ele gostava de fazer. Em segundo lugar, também entendemos como está a vida do Masuji Ono no tempo atual, nesse novo Japão, como ele está lidando com tantas mudanças. E em terceiro lugar, e talvez o mais importante, vemos a relação do seu passado de atitudes patrióticas e de certas coisas que ele fez com situações e pessoas do momento presente. Dá para dizer que Um Artista no Mundo Flutuante é um livro que fala muito sobre o passar do tempo e também sobre a influência desse mesmo tempo no nosso modo de ver as coisas. Eu entendo que algumas pessoas podem não curtir muito essa obra por conta do seu ritmo, que não é dos mais rápidos. Só que, ao meu ver, esse ritmo contribui muito com a história, principalmente porque faz você prestar atenção nos detalhes e também prestar atenção naquilo que não foi dito, mas que indiretamente está lá. Esse é um livro que também mexe muito com aquele aspecto de que antigamente algo que poderia ser correto ou normal, hoje em dia pode não ser, hoje em dia pode ser algo ofensivo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que o livro ele abre muita margem para a interpretação do leitor, para o leitor dizer se o passado do Masuji Ono foi de fato algo reprovável ou não. Será que o que ele fez foi certo ou será que ele deveria ter tomado outra decisão? É justamente esse tipo de questionamento que torna essa leitura bem legal. Não dá, por exemplo, para você ficar confiando cegamente no narrador, que no caso é o próprio protagonista. Você inevitavelmente vai ficar se questionando sobre a postura dele, tanto antes quanto depois. Enfim, o livro Um Artista do Mundo Flutuante foi uma leitura que me agradou bastante. Me colocou muito para pensar sobre como as coisas mudam e também sobre como certas pessoas possuem muito mais facilidade para se adaptar a essas mudanças do que outras. Deixo aqui então para vocês a dica desse ótimo livro chamado Um Artista do Mundo Flutuante, que fala muito sobre memórias, fala muito sobre lembranças, que é adaptado no Japão do pós-guerra e foi escrito pelo ganhador do Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro.
Bom, é isso, espero que tenham gostado da resenha de hoje. E lembrando que todo domingo às 18 horas tem resenha nova aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. Uma forma de ajudar é através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e, além de ajudar o Leia para Viver, também recebe algumas recompensas, como material extra ou participação em sorteios exclusivos mensais. Eu vou deixar o link aqui no início da descrição para quem tiver interesse em conferir a campanha e conferir também todos os detalhes. Uma outra forma de ajudar é através dos links da Amazon, que eu deixo aqui embaixo na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, qualquer pedido de qualquer coisa, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo, claro, o link desse livro que eu falei aqui hoje, que no caso é Um Artista do Mundo Flutuante, do Kazuo Ishiguro. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro ou se você tem interesse em ler, e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!